To me, the question mark is the government to be able to pursue a strategy which itself against accusations. Is whether the austerity measures the government will take will be enough, and harsh as they may seem on the ground. Greece also faces a growing crisis over pension reform. At the leading edge of this issue, tends to hold on to power to the constitution is written.
bom revisitar estas memórias. Para fazer a abertura da cerimónia, eu chamo Carlos Oliveira, Managing Partner da Leadership Business Consulting. Bom dia a todos, boas-vindas. Agradecimento a todos pela vossa presença. Sabemos que são pessoas com um tempo muito precioso e, portanto, para todos vós, os nossos agradecimentos. Faço esse agradecimento na qualidade de Managing Partner da Leadership Business Consulting, mas também em nome dos outros partners, em nome dos consultores da Leadership Business Consulting, em nome desta excelente equipa do Best Leader Awards, superiormente liderada pela Sandra Correia, onde é que ela está? Não vejo agora com o escuro, mas faço este agradecimento também em nome dos vários parceiros do Best Leader Awards. A Nova Business School, o Jornal Sol, nosso parceiro desde a primeira hora, Sol TV, o Sapo, a TSF, o Jornal Hoje e a Associação Elpo. Em particular, gostava de estender aqui os agradecimentos. Agradecemos a presença dos senhores embaixadores, senhores deputados presentes, do consultor do Presidente da República, Dr. Jorge Portugal, dos presidentes da Comissão de Nomeação e de Avaliação, o professor Zé Lamego e o professor Eduardo Catroga. Gostava de dar aqui um destaque em particular aos anteriores vencedores que nos honraram hoje com a sua presença. Ferreira de Oliveira, João Miranda, José Silva Rodrigues, Luís Pinto, Luís Filipe Pereira, Luís Paulo Salvado e Zeinal Bava. A qualidade destas iniciativas é diretamente relacionada com a qualidade das pessoas que lhe estão associadas. E, portanto, nós ficamos muito gratos pela presença deles, em prestarem o seu prestígio à nossa iniciativa. Ainda nos agradecimentos, queria agradecer ao jornalista Camilo Lourenço, que aqui está, pela moderação que irá fazer no debate com os galardoados. Tem de ser uma moderação com time box, com um tempo contido, por causa das agendas de todos os que estão aqui presentes. Queria também, por último, mas com especial destaque, agradecer ao engenheiro Mira Amaral pelo apoio, pelo patrocínio Gold do Banco BIC, desde a primeira hora, mas também pelo apoio pessoal que ele tem dado desde a primeira hora, nomeadamente como membro da Comissão de Avaliação. E, por último, ficaria mal se não agradecesse aos premiados, que são a razão de nós estarmos aqui hoje. Eles são uma inspiração para a sociedade e são um exemplo para nós. Mas, como eles vão ter um destaque a seguir, através da cerimónia, eu faço apenas esta pequena mensagem. Queria agradecer também o patrocinador da gala, a Vortal, na pessoa do engenheiro Rui Dias Ferreira. Passou aqui este filme sobre os 5 anos do Best Leader Awards e eu tomei aqui umas notas porque veio à cabeça um desafio. Um desafio que eu deixo à comunidade dos líderes que já foram premiados. Nós, nas 5 edições do Best Leader Awards, temos 29 galardoados. Se acrescentarmos o Best Student Leader, temos mais 5, temos 34. E se acrescentarmos os 6 galardoados da edição dos Estados Unidos, que teve lugar pela primeira vez este ano, com pessoas surpreendentemente diferentes e interessantes e relevantes também para a economia portuguesa, portugueses que têm uma posição de destaque nos Estados Unidos, nós ficamos com 40 premiados ao fim de 5 anos. E a pergunta que me surge é: como é que nós podemos aproveitar esta comunidade de líderes para o bem da sociedade e para benefício deles próprios também? Surgem-me várias ideias, mas isto, obviamente, depende da participação deles. E, portanto, deixo aqui este desafio, não vou apresentar nenhuma delas. Sabemos que são pessoas que já de si dão um grande contributo social às suas empresas, pelo seu desempenho, pelo aquilo que fazem. Eles próprios dão um contributo especial
mas penso que esta comunidade é ainda mais especial e podíamos aproveitar de uma forma diferente. E com este desafio, aos anteriores e aos próximos, a partir de daqui a uns minutos, agradeço mais uma vez a vossa presença e vamos dar agora início à sessão, à cerimónia de entrega dos galardões. Obrigado. Internacionalização. António Simões. Liderar exige alguma loucura. Acredita que a internacionalização acaba por ser não verdadeiramente uma opção, mas uma necessidade. Pensar global e agir local. Em 10 anos, o grupo passou de 80% das vendas em Portugal para cerca de 80% fora do país. Defende que a liderança hoje exige realismo, resiliência, empatia, criatividade e alguma dose de loucura. Entrega este prémio o Dr. Luís Filipe Pereira, membro do Conselho Geral de Supervisão da EDP, ao Dr. António Simões. Líder na administração pública, António Ferreira. A única constante na gestão é a mudança. Acredita que a tarefa fulcral de um líder no setor da administração pública é de resistir à tradicional abordagem administrativa do setor público e tentar gerir. A liderança conquista-se. A maior conquista do Hospital de São João sob o seu comando foi o desenvolvimento de uma capacidade ímpar de dispor informação em tempo real para uma gestão eficaz e eficiente. Entrega este prémio Engenheiro Zena Albava, Presidente Executivo da Portugal Telecom. Líder nas novas tecnologias. Purificação Tavares. Não esperamos pelo presente, preferimos construir o futuro. Tem a convicção que uma empresa é um bem social, um espaço pedagógico e deve ser um exemplo interno e externo. O maior fator na sua liderança é a vontade. Fazer mais com menos e inovar são ambiências constantes na sua forma de gerir. Doutora Purificação Tavares, entregue este prémio ao professor José Lamego, Presidente da Comissão de Nomeação do Best Leaders Awards. Líder na gestão de empresa pública, Pedro Reis. Começa-se a afirmar um novo tipo de liderança em Portugal. Defende que a motivação das equipas tem de ser um elemento constante de qualquer liderança. Há que capitalizar o talento ouvindo os colaboradores. A maior conquista da AICEP no seu mandato foi incitar com sucesso mais empresas portuguesas a aceitarem desafios da internacionalização por um lado e a diversificação de mercados por outro. Para entregar este prémio, chamo o engenheiro Manuel Ferreira de Oliveira, Presidente Executivo da Galp Energia.
Líder internacional, João Noronha Lopes. A McDonald's tem um papel pedagógico. João Noronha Lopes é responsável por uma região que representa 20% das vendas totais no continente europeu. O trabalho em equipa, inovação, dinamismo são os valores dominantes na sua gestão. Aposta em parcerias inovadoras que levam ao desenvolvimento de produtos com produtores locais e denominações de origem nacionais. Para entregar este prémio, eu chamo o arquiteto José António Saraiva, diretor do Jornal O Sol. Líder na gestão de empresa privada, Pedro Soares dos Santos. Acreditamos em fazer a diferença pela criação de valor de uma forma sustentável e socialmente responsável. Não há nenhum produto novo de marca própria que chegue às lojas do grupo sem antes ser degustado por Pedro Soares dos Santos. Apontado desde sempre como sucessor natural, o seu caminho profissional passou por todas as fases de aprendizagem dentro da organização. É totalmente frontal com os seus colaboradores, mantendo a avaliação contínua dos desempenhos. Não hesita perante a dimensão dos prémios ou das penalizações. Bom, infelizmente o Dr. Pedro Soares dos Santos não está presente por questões profissionais. Eu creio que o Dr. Henrique Soares dos Santos também não está presente. Eu não o tinha visto. Para entregar este prémio, eu chamo o engenheiro Luís Mira Amaral, presidente executivo do Banco BIC. Vamos dar início ao nosso debate. Eu chamo ao palco para moderar o debate alguém que sabe fazer contas à vida, sabe qual é a cor do dinheiro e vai nos dar um basta só no final deste debate. Camilo Lourenço. Obrigado, Sandra, e obrigado à empresa por este convite, sobretudo porque precisamos de muitas cerimónias como esta em Portugal. Escolher líderes é importante, aliás, deve ser um dos maiores déficits que a gente tem, mas temos também outro déficit, em minha opinião, que é aproximar líderes do resto do país, ou seja, chegar ao cidadão comum. E isso é o maior desafio que a gente tem, porque um país não se muda só com líderes, muda-se com cidadania, ou seja, mudar consciências. Nós temos o hábito de falar muito em elites em Portugal e os líderes fazem parte dessas elites. Ora, as elites fazem falta, são muito importantes, mas igualmente importante é garantir que a gente consegue chegar ao cidadão comum, porque esse é que faz a transformação da sociedade, não é? Particularmente em áreas-chave, como aqui do António Ferreira, que nós vamos falar daqui a bocadinho. Eu tenho uma vantagem para a minha direita, sem falar de política, é que conheço o Pedro há muito tempo, conheço a Puri também há muito tempo, e conheço o João Noronha Lopes ainda quando ele dirigia as operações aqui em Portugal. Para a esquerda, novamente sem falar em política, conheço menos, pessoalmente, mas conheço o trabalho. E não é menos importante do que o trabalho da direita. Ora, eu vou começar pela esquerda, para não haver complexos, e vou perguntar ao António Ferreira. António, como é que... Aliás, antes de começarmos a conversa, vou dar 3 minutos a cada um para fazerem a defesa da vossa vida. Vamos começar pelo António Simões. Eu queria só aproveitar para agradecer à leadership, enfim, este reconhecimento e dizer-lhe que eu vou ser um mero portador, portanto, desse reconhecimento, porque ele vai inteiramente dedicado
às 1.200 pessoas que trabalham hoje na Nutrivest Solvena, enfim, nos vários cantos do mundo, aqueles todos que contribuíram para que a Nutrivest Solvena fosse aquilo que é hoje, enfim, aos nossos parceiros de negócios e também, portanto, aos nossos acionistas, portanto, que têm tido a resiliência, portanto, nos ver transformar, portanto, a Nutrivest ao longo destes últimos 20 anos e com muita paciência e com muito acompanhamento, com muita resiliência. Portanto, para começar, era a palavra que obrigado, António. António Ferreira. A coisa pior que me pode acontecer é dizer, olha, fala. E agora... Eu já lhe vou colocar questões, mas queria só que fizesse uma intervenção. Não, claro. Eu quero, obviamente, e muito reconhecidamente, agradecer à Best Leader Awards e à Comissão de Nomeação e à Comissão de Seleção o terem-me escolhido para receber este prémio, mas quero dizer que ele, enfim, resulta do facto de eu ser a face talvez mais visível de um trabalho que vem sendo feito desde há 8 anos lá naquela casa que é um hospital público, mas é também uma espécie de uma empresa pública e que é feito por um conjunto de pessoas que integram o Conselho de Administração e que integram as lideranças das várias unidades autónomas de gestão do hospital e por todos os profissionais. Isto não é falsa modéstia, é de facto o reconhecimento de que só é possível atingir os resultados que nós fomos atingindo porque as pessoas que trabalham, aquelas que têm querido trabalhar, porque também há aquelas que não trabalham, o fazem com empenho, com dedicação, a acreditar que é possível todos os anos atingir os objetivos que em conjunto definimos e que é possível, pensando um bocadinho mais a longo prazo, atingir os objetivos que também para esse mais longo prazo fomos definindo ao longo destes anos. E, portanto, eu sou apenas digamos, a cara visível desse trabalho. Obrigado, António. Puri. Eu queria agradecer também a nomeação e depois ganhar o prémio Best Leaders Award. É um enorme alento e, portanto, é com toda a gratidão e reconhecimento que aceitamos o prémio. Queria dedicá-lo ao meu grupo, como pode ser, a todos os líderes que nós temos, nos vários níveis, ao meu grupo em Portugal, em Espanha e nos Estados Unidos, e de facto que aceitaram o grau de exigência que lhes foi pedido e que nos permitiu colocar-nos no mercado internacional. Pedro, é a tua vez. Eu gostava de dar 2 palavras. Uma é de, particularmente no momento em que se está a discutir o papel do Estado, em que se está a discutir a relevância da função pública. A minha primeira palavra é necessariamente de homenagem aos quadros da AICEP, ok? Obviamente, eu dedico este prémio e que encabeço em nome deles este prémio. Eu sou um homem que vem da iniciativa privada, um dia voltará à iniciativa privada, e encontrei na AICEP uma qualificação, uma disponibilidade e um profissionalismo ao melhor nível do setor privado. E isso é importante que se reconheça em Portugal, nesta hora e neste momento. Uma segunda palavra, também fazendo referência à hora de verdade que estamos a viver. Eu acredito que a liderança, e não estou a aplicar a mim, estou a dizer em termos do país e em termos da economia, seja privada, seja do setor público, a liderança mais do que nunca faz pelo exemplo. E isso quer dizer, primeiro, valores, acima de tudo, antes de tudo, mais que tudo. E, nomeadamente, dentro dos valores, a humildade de perceber que tudo é efêmero na vida, a começar pelos lugares. O segundo aspecto que gostaria de referir é o valor do trabalho em equipa. Não há líderes sem boas equipas. Pode haver maus líderes, mas não há bons líderes sem boas equipas. E o terceiro e último aspecto é a dose que hoje o país pede a todos, e particularmente a quem exerce a função pública, responsabilidades públicas, de competência. Ou seja, nós temos que saber estar à altura do momento. Portanto, acabo esta referência com a que comecei. Dedico à AICEP, onde encontrei tudo isso. Obrigado, Pedro. João. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à Best Leader pela atribuição do prémio, que é um prémio que eu partilho com os colaboradores com quem trabalho em 9 países europeus, e, em particular,
com os meus colaboradores em Portugal. Não haveria uma carreira internacional sem primeiro uma carreira nacional, e eu fico muito satisfeito de os ter aqui hoje comigo e de partilhar com eles esta distinção. Em segundo lugar, um agradecimento também à família. Não haveria, com certeza, esta carreira sem o apoio da família, aos meus pais que me abriram horizontes e que sempre me motivaram a ir à procura de outras oportunidades, e à minha mulher e aos meus filhos, que têm sido companheiros inseparáveis desta aventura e sem cujo apoio e coragem esta carreira não teria sido possível. Bem, vamos então à conversa. Vou começar pelo António Ferreira. António, nós temos visto, ao longo dos anos, premiar áreas de excelência da administração pública. Por que é que nós não conseguimos exportar este modelo de certos departamentos para o conjunto da administração pública em Portugal? Eu acho que a resposta mais direta a essa questão é porque os outros não querem. Os outros, quem? Os dirigentes ou a administração pública em geral? Ou o poder político? Não. Se utilizar um indicador de eficiência do São João, que é o custo por doente padrão, e eu replicasse em todos os hospitais portugueses, o orçamento da saúde reduzia em 500 e tal milhões de euros. A despesa na saúde reduzia em 500 e tal milhões de euros. Estamos a falar de custo unitário por doente padronizado. Basta querer. Eu lembro-me que das últimas vezes que ouvi o António falar em público, fez referência à taxa de absentismo no São João. E disse que no conjunto, salvo erro, de 6.000 pessoas, por dia, ou em média, faltam 10%. Como é que justifica isto? Ou seja, 600 pessoas em média não vão trabalhar? Tem duas razões. Uma é porque no Hospital de São João é o único hospital português em que se registram efetivamente as presenças. E isso é muito importante. Isto é brincadeira, não? Não, é verdade. Isso é verdade. Ou seja, todos os grupos profissionais e o Conselho de Administração também, quando chegam ao hospital, fazem o registro de entrada biométrico e quando saem também fazem. E, portanto, isso permite-nos ter uma ideia da maior parte do absentismo. Porque há outra que nós não temos, que são aqueles que lá vão pôr o dedo e que depois vão trabalhar e depois vêm pôr o dedo a seguir e só estacionam o carro. Bom, se os outros fizerem isso, a taxa de absentismo aumenta em termos globais. Depois, 10% de absentismo inclui tudo, férias, comissões gratuitas de serviço, apoio na parentalidade, etc. E inclui outra coisa muito importante, que é o absentismo fraudulento, que é imenso. No Hospital de São João é imenso e eu creio que será imenso em todo lado. Ou seja, as baixas fraudulentas e esse tipo de coisas. E temos que viver com isso e temos uma legislação que nos impede de ter uma abordagem séria em relação a isso. E acha que a reforma que nós estamos a fazer, entre aspas, a reforma do Estado, vai permitir ultrapassar esses problemas? Qual reforma? Qual reforma? Pois, por isso é que eu pus, entre aspas, a reforma do Estado. Portanto, para si não há reforma em curso? Não. Muito bem. Vou mudar de interlocutor para não ficarmos deprimidos. António Simões, como é que se passa de uma concentração de vendas no mercado interno para 80% no exterior? Qual é o driver? Bom, enfim, a resposta elementar é que o caminho se faz caminhando, quer dizer, e na realidade, enfim, a Nutrinvest acabou por, nos últimos 10 anos, ter essa transformação que refere, passar de um conglomerado, portanto, com marcas, com empresas, enfim, fantásticas, com uma rentabilidade elevada, com marcas reconhecidas no mercado, para fazer uma opção, portanto, por um negócio. Provavelmente, no momento em que a decisão foi tomada, não era o mais excitante do ponto de vista de rentabilidade que tínhamos no portfólio de negócios, mas era aquele que nos dava uma capacidade, portanto, de internacionalizar, portanto, de vir a ser consolidantes. Bom, e eu diria que seguimos, por um lado, o caminho de onde é que estão os consumidores, onde é que está a escolha dos mercados, onde é que está o consumo, e onde é que está a matéria-prima. Portanto, estamos a falar, enfim, de um crescimento no negócio do azeite. Enfim, em 2001 nós éramos praticamente insignificantes, estávamos em Portugal, e hoje, enfim, a Salvena é o segundo player a nível global de azeite, enfim, está presente em todos, eu diria,
em todos os sítios onde se consome azeite, com uma presença física, portanto, em Portugal, em Espanha, nos Estados Unidos, em Tunis, no Brasil, portanto, em Angola, enfim, com uma participação em Lagares no Chile. Está integrada, portanto, na cadeia de valor, enfim, não só vendendo os seus produtos, mas inclusive produzindo, em algumas circunstâncias, a sua matéria-prima, portanto, com investimentos significativos a nível da agricultura. Eu diria que seguimos, enfim, exatamente a matéria-prima, portanto, ou se quiser ao contrário, onde estão os consumidores e onde está a matéria-prima. Portanto, num produto como o azeite é muito relevante, portanto, essa integração na cadeia de valor. Bom, e começamos a exportar. Em determinados momentos chegamos à conclusão, portanto, que exportar não chega, portanto, começámos a deslocalizar procurando, enfim, e o primeiro passo foi efetivamente para a Espanha. É fácil perceber porquê. A deslocalização, ou melhor, o ter unidades de produção no exterior, foi o segundo passo desta estratégia. Não, foi o segundo passo. Repara, enfim, querer ter um negócio no azeite e não estar em Espanha. A Espanha é o primeiro, enfim, é o segundo mercado mundial, é o primeiro produtor a nível mundial, portanto, o primeiro passo foi esse. A partir daí começámos a desenvolver a exportação. Enfim, depois mais um passo, o Brasil era um mercado emergente, enfim, comprámos uma marca, portanto, e hoje somos a segunda empresa a operar no negócio de azeites no Brasil. Os Estados Unidos é o primeiro mercado não produtor, enfim, já representa cerca de quase 10% do consumo mundial de azeite. Enfim, entendemos, olhando para a logística, que tínhamos que estar, portanto, hoje embalamos, portanto, nos Estados Unidos, somos o primeiro importador de azeite nos Estados Unidos, enfim, trabalhamos com as grandes cadeias americanas, quer a nível de retail, quer a nível de food service. Bom, depois... tudo isto subindo na escala de valor. Tudo isso subindo na escala de valor, exatamente. Portanto, eu diria que o caminho se faz caminhando. Não é uma mera matéria-prima, é uma commodity, é mesmo um produto com valor acrescentado. Eu diria que tem exatamente as duas vertentes. Portanto, tem um segmento nicho onde é valor acrescentado, mas o mass market, portanto, é muito comoditizado. Portanto, e há que estar nas duas, há que estar efetivamente nas duas, enfim, porque o negócio de nicho justifica-se, mas é um negócio diferente, é um negócio mais pequeno. Também estamos aí, mas estamos essencialmente no que é a parte de mass market. Enfim, e o caminho continua, porque neste momento andamos mais uma vez à procura de... Qual é o próximo desafio? Andamos à procura de consumidores, quer dizer, andamos realmente à procura de consumidores. Continuamos a apostar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um per capita baixo. Enfim, se costumamos dizer que se os Estados Unidos tiverem um per capita igual ao de França, tampouco são grandes consumidores de azeite, duplicam o seu consumo. Mas isso implica ter mais unidades no exterior. Implica deslocalizar a capacidade de produção e, inclusive, pensar, em algumas circunstâncias, fazer a originação fora daquilo que é hoje a origem do azeite, que é basicamente, hoje ainda, 98% do azeite se produz-se na bacia do Mediterrâneo. Portanto, mas enfim, nós temos estado muito atentos e temos investimentos. Como eu disse, no Chile, estamos a olhar para a Argentina, estamos a olhar para a Califórnia e estamos a olhar para outras geografias. Enfim, os chineses estão-se a encantar com o azeite. Portanto, já o ano passado foram o primeiro importador de azeite de Espanha. Enfim, estão a crescer a 2 dígitos. Provavelmente em 2 anos passam o Brasil e aí vai ser binário. Ou gostam de azeite ou não gostam de azeite. Se gostam de azeite, provavelmente vão criar um desequilíbrio oferta e procura e daí nós estarmos também muito bullish, portanto, no aproveitamento de oportunidades a montante. Portanto, a nível das plantações, aproveitando tudo o que é, tudo que nos dá a oportunidade do Alqueva, tudo o que são origens, portanto, que efetivamente nos podem permitir ter azeite hemisfério norte e hemisfério sul, portanto, desfasado no tempo, competitividade em custos e inclusive, jogando um pouco com aquilo que é também, enfim, num mundo global, começamos a encontrar algumas bolsas de proteção. Portanto, e há que estar a produzir em sítios que podem estar protegidos do ponto de vista de pauta aduaneira ou de relações comerciais, como é o caso da Mercosul, ou as relações que Marrocos tem com a comunidade ou com os Estados Unidos, ou que Tunis tem com os Estados Unidos. Portanto, é um bocadinho este jogo, é ir vendo, enfim, onde é que está o consumo, e dominar a cadeia de valor, ser altamente competitivo em custos e ajustar a oferta. E ajustar a oferta, portanto, a originação é muito importante. Enfim, é ir caminhando, O que não é fácil sendo português. Já vou voltar a esse pormenor precisamente. Aliás, ia pegar nessa questão, Puri, a questão de ser português. A sua área não é tradicional. Nós não temos tradição nisto. É uma área muito recente. E como é que uma empresa portuguesa consegue convencer mercados
externos numa área tão crítica e tão difícil como é a da saúde, que junta tecnologia? Ora bem, nós fazemos análises de genética, portanto, hoje em dia todos nós podemos vir a necessitar de uma análise genética. E a questão é que nós também temos limitações financeiras, portanto, o que é que nós vamos buscar é talento, porque temos que investir o talento que temos. E temos que investir o talento que temos e olhar para onde há necessidades e para onde há capacidade de pagamento, uma vez que no país, portanto, o Estado não tem capacidade de pagamento e estamos com problemas nessa área. E assim vai continuar? Não me diga. E, portanto, fomos buscar áreas do globo com liquidez, com necessidade, como, por exemplo, o Médio Oriente. Portanto, se precisarem de alguma análise de genética, por exemplo, no Dubai, em Riad, Amman, na Jordânia, etc., é muito natural que sejam feitas no Porto, tal como se fizerem alguma no Uruguai. Também nós fazemos as análises de genética, por exemplo, do Uruguai. E como é que venceram esta barreira, que dizia há bocadinho o António Simões, tem a ver com ser o label português? Portanto, é ter sempre um produto que é de muita qualidade e inovador, dar sempre à frente e ter auditorias e avaliações externas de qualidade internacionais, portanto, as nacionais não importa. Este aspecto das auditorias foi crítico, ou seja, é uma espécie de certificação? Sim, exatamente, porque neste momento nós concorremos apenas quase com os laboratórios americanos e alemães, que é para onde a maior parte dos hospitais do globo envia análises de genética. E neste momento nós somos a alternativa. Creio que o momento marcante foi quando recebemos umas análises, aliás, da Clínica Maio. E esse foi o cheque que veio, primeiro, antes de vir o sangue dos doentes, que era uma surpresa total, porque em vez dos anos a cobrar, o cheque veio antes de recebermos o teste de crama. Ou seja, confiança. Paga-se adiantado. Adiantado. Portanto, sinal de confiança. Não consegue convencer as empresas em Portugal e o Estado a fazerem isso? E depois foi um cheque que me custou muito a entregar para depositar, porque eu precisava de olhar para ele. Portanto, e fotografou e colou lá na parede da empresa? Não, eu queria o cheque mesmo. O meu diretor financeiro teve um problema comigo, mas eu precisava do cheque com o valor ali, porque me fez pensar que se a Clínica Maio nos pedia análises, então, mas, muito como mais. É que chegaram a uma encomenda, entre aspas, da Clínica Maio? Isso é que é o ponto. Porque tínhamos testes que mais ninguém faz. Nós temos muitos testes e que então, temos até pedidos. Mas tinham os testes que mais ninguém faz? Os americanos não faziam os testes? Porque investimos talento. Ou seja, foi a vossa procura? Há muitos laboratórios que podem ter mais dinheiro, mas nós acreditamos que temos mais talento. Ou seja, vocês identificaram um nicho de mercado? Sim, nós temos um dos maiores portfólios dos laboratórios de genética internacionalmente. E mais ninguém viu isso em Portugal? Se mais ninguém viu? Mais ninguém viu uma oportunidade dessas? Há tanto talento na área da saúde em Portugal? Sim, mas isto é uma necessidade desesperada de conseguir áreas do globo que nos possam pagar atempadamente e que tenham pedidos sem contenção. Mas não acha estranho que vocês tendo conseguido entrar no mercado externo em área tão crítica e de valor acrescentado que não haja mais empresas a aparecerem em Portugal a fazerem a mesma coisa? Não lhe sei responder. Nós, por exemplo, tivemos que comprar um pequenino laboratório em Madrid, porque os espanhóis são muito protecionistas. Eu lembro-me dessa história, que numa das primeiras conversas que tivemos, a Puri contou-me isso. Essa compra em Espanha foi decisiva para entrar no mercado espanhol. Foi. Em Espanha, os espanhóis só encomendam a empresas espanholas. Apesar de isto estar muito bem disfarçado, há muitas reuniões muito simpáticas, mas ninguém assina o contrato. O protecionismo é mais do setor do que do governo. É isso que está a dizer? É individual, é cívico. Aqui nós somos exatamente o oposto. Muito facilmente nós assinamos um contrato, seja com quem for, mandamos as amostras para fora e não pensamos se há alguém em Portugal que possa fazer o mesmo. Eu acho que isso é um problema cultural, individual e cívico. Pedro, temos investimento estrangeiro ou não temos investimento estrangeiro? Nós temos tido investimento estrangeiro e, nomeadamente, investimento de expansão
Eu acredito que há características Quando diz do expansão, país... é o que já existe para reforçar. Nomeadamente, tem sido esse o padrão, o que quer dizer também muito ainda investimento europeu, além de outros polos que se começam a afirmar. E acredito que realmente temos características especiais e vantagens comparativas. A nossa posição geoestratégica é logo à cabeça uma delas, o acesso que damos à África, à América Latina e à Europa, para, por exemplo, empresas chinesas do Extremo Oriente, a qualidade dos nossos recursos humanos, a qualidade e a diversidade de fornecedores Tier 1 e Tier 2 a nível dos mais variados clusters, o que dá um grande conforto às multinacionais que cá se instalam, a qualidade das nossas infraestruturas de comunicação e logísticas e até a qualidade de vida do país. Agora, também temos que ser francos e olhar os problemas de frente. Se quisermos ter mais investimento estrangeiro, está nas nossas mãos, de uma vez por todas, realizar uma certa agenda. E essa agenda é conseguir competitividade e estabilidade fiscal. Essa agenda é ter uma justiça económica mais célere. E essa agenda é ter, debelar de uma vez por todas os custos de contexto. Custos de contexto a nível ambiental, a nível de ordenamento de território, a nível de transposição de diretivas europeias, a nível de logística e acessibilidades, a nível de algum custos de energia, nomeadamente para grandes utilizadores de indústrias de média e muito alta tensão e alta tensão. Portanto, há muito por fazer no país que está só nas nossas mãos. Nós não nos podemos encostar ao facto, às limitações da Troika, do Programa de Assistência Financeira, de limites de financiamento. Há muito que nós podemos fazer, devemos fazer, temos que fazer. Imagina que estás a negociar com um investidor estrangeiro. Como é que vais convencer a vir para Portugal se ele não sabe o que é que vai pagar de impostos no próximo ano e daqui a 2 anos? Felizmente a equação não se reduz, da negociação não se reduz só ao tema fiscal. Mas é óbvio que o tema fiscal é um tema crítico na nossa competitividade e na nossa proposta de valor. E é óbvio que o tema fiscal se reparte ou se desconstrói em várias naturezas. Não é só a competitividade, e a competitividade tem que ser conseguida à cabeça, a muito curto prazo, independentemente depois de um phase-out desta carga fiscal. Portanto, isso é um aspecto que tem que se jogar com a baixa da taxa de IRC e até a taxa de IRC na sua globalidade, incluindo a derrama, e com a ativação dos instrumentos de benefícios fiscais, mas também é preciso estabilidade. A reforma do IRC é um claro caso em que nós temos que ter o consenso mínimo no país sobre o essencial, porque o que os investidores estão à procura e o payback do seu investimento é a médio e longo prazo. Portanto, só é válida uma reforma do IRC se tiver, por exemplo, o apoio e o acordo de um Partido Socialista. Isso é fundamental. E o terceiro aspecto é a de simplificação também fiscal. Ou seja, ainda é muito complexo todo o processo, ainda é muito difícil, por exemplo, e penalizamos a dívida, a capitalização das empresas face ao endividamento. Portanto, há todas as matérias que têm bias que estão dentro do processo, tem que ser limpo. Nesta questão da dificuldade do processo fiscal, como tu dizias, pagar impostos. Porquê é que tu achas que isto acontece? Porque a administração pública precisa justificar os seus serviços, é isso? Eu acho que acontece, acima de tudo, porque nós somos muito bons em diagnósticos e muito fracos em execução. Em última análise é isto. Ou seja, o processo de simplificação está mais que escalpelizado, está mais que pensado há muitíssimos anos. Portanto, o que falta em Portugal é vontade política e determinação e implementação. Isso não revela um déficit de liderança no país? Revela, acima de tudo, um déficit de foco do país. Isto aqui e esse é também um problema nosso, é que nós enjeitamos sempre responsabilidades. Há sempre outros que são responsáveis pelo que nós somos e por onde chegamos. Somos nós próprios. Portanto, não é só a liderança, falta um foco e uma coordenação do país como um todo no que é essencial. E o que é essencial é recuperar a economia, e não é só com as exportações que vamos lá. Temos que recuperar a nossa economia doméstica. Isso faz, obviamente, com a internacionalização,
com captação de investimento, só assim poderemos chegar a mais investimento e à criação de emprego. E isso quer dizer concentrarmos no essencial. Em Inglaterra, e acabo com isto, em Inglaterra existe um Better Regulation Office, em que, e todos sabemos o pragmatismo dos anglo-saxónicos, em que cada medida que é tomada a nível governamental tem que ser dissecada por esse departamento para ver o impacto na competitividade das empresas e na produtividade. E depois há uma recomendação que cada nova legislação, decreto-lei, o que for, que seja passado, tem que tirar um que esteja em vigor e agora já estou a pensar passar para 4. Isto, em última análise, é tudo o que faz mover os países, a economia, as empresas, as pessoas. É uma questão de atitude. Eu não percebi bem se estás a propor um Better Regulation Office a Portugal, porque se eu suspeito que no momento em que criares, dali a 2 anos, crias um Best Regulation Office em Portugal, depois crias uma coisa chamada Fantastic Regulation Office em Portugal, e os anteriores continuam a existir e a ocupar gente. Não sei, é uma suspeita minha. O que eu, acima de tudo, proponho, como propõem todos os portugueses, é que nós passemos da tal fase dos planos, dos anúncios, para a execução e para os resultados. E também tenho dito publicamente, é o momento, tarda, em passar da fase, não é só das finanças para a economia, é de uma economia regulamentar para uma economia das empresas, para políticas setoriais, para uma política micro focada no problema das empresas. Elas são as empresas que vão criar emprego e que vão um dia ajudar Portugal a sair desta situação. E, portanto, nós temos que fazer tudo pelas empresas. João, como é que se dá a volta a isto? Como é que se dá a volta a isto? Este manancial de queixas que a gente ouviu aqui em relação à forma como nós funcionamos. João agora tem experiência internacional? Eu julgo que há 2 ou 3 elementos que são importantes. Uma é criar uma perspectiva de longo prazo às empresas. E no caso da McDonald's, é de facto uma empresa global, mas com uma dimensão local fortíssima, que é feita através de uma rede de franchisados que opera 80% dos restaurantes e com os quais nós temos um contrato de 20 anos, no mínimo. E, portanto, isto cria aqui uma relação duradoura e uma perspectiva de longo prazo que possibilita a realização de determinados investimentos e determinadas apostas que nos permitem gerir conjunturas difíceis como aquelas que vivemos hoje em dia. Eu recordo-me que a última vez que falámos, salvo ver, há 3 ou 4 anos, antecipando um bocadinho a crise, uma das perguntas que eu coloquei ao João foi como é que vocês se vão adaptar a isto? Esta estratégia recente que nós estamos a ver, com novos menus, com adaptação de preços, responde a esta estratégia de médio e longo prazo? Sim, eu julgo que há aqui 3 pontos importantes e que na McDonald's nós conseguimos visualizar na relação que temos com os franchisados e os fornecedores portugueses. O primeiro é um exemplo de empreendedorismo. Os franchisados portugueses, que são empresários, pequenos e médios empresários, realizaram em média investimentos nos seus restaurantes que fazem com que o mercado português seja talvez o primeiro mercado no mundo da McDonald's a ter a nova imagem em 100% dos restaurantes. Muita gente colocava a questão se seria possível no nosso modelo de negócios nós fazemos investimentos superiores a €1 milhão por cada restaurante. E os franchisados fizeram-no exatamente, dando um exemplo de empreendedorismo, porque tem esta perspectiva de longo prazo. Em segundo lugar, temos inúmeros exemplos de inovação. E mais uma vez, somos o único país do mundo que tem sopas no menu, fomos o primeiro país do mundo a ter café expresso vendido em todos os restaurantes, fomos o primeiro país do mundo a lançar uma intranet para os funcionários com ferramentas online, e isso fez exatamente fruto do trabalho das equipas que inovaram e que permitiram que em mercados que são pequenos a inovação se fizesse e depois escalasse para outros mercados. E finalmente, permita-me só acrescentar isto, temos inúmeros exemplos de qualidade de fornecedores, porque passamos muito tempo a dizer não somos competitivos, não temos capacidade para competir com outros países. Não é verdade. Nós hoje em dia temos na McDonald's mais de 1/3 dos nossos fornecimentos que são feitos por fornecedores portugueses, em setores-chave como a carne de vaca para nós, as saladas, o ketchup, etc. E abrimos as portas do mundo McDonald's a uma série de fornecedores portugueses que competem em igualdade de circunstâncias e com uma qualidade excelente
com fornecedores de todas as outras partes do mundo. João, deixe-me regressar novamente ao passado. Quando vocês começaram a integrar produção portuguesa na vossa cadeia alimentar, eu lembro do exemplo das alfaces, em que, a uma certa altura, vocês precisaram de um fornecedor de alfaces e não havia ninguém no mercado que tivesse processos e certificação para estar a fornecer. Esta componente pedagógica, como é que se faz? É que eu ouço toda a gente dizer assim, nós temos produtos fantásticos na agricultura. É verdade. O problema é como é que a gente pega naquilo e moderniza e cria processos para poder fornecer. Como é que vocês atuaram nessa componente pedagógica? Nós começámos a realizar uma série de contactos e parcerias, por exemplo, com a CAP em 2003. E, naturalmente, com uma marca como a McDonald's, que tem uma série de condições em termos de consistência, de regularidade e de capacidade de produção, não é fácil juntar um fornecedor com uma dimensão relativamente reduzida. E, portanto, isto faz-se através de uma aposta no longo prazo e um processo de criação de condições para que esse fornecedor se possa adaptar não só às nossas condições de qualidade, mas também às condições em termos de quantidade de fornecimento. E, neste momento, esse exemplo das alfaces, que na altura era um processo no qual nós trabalhávamos, nós, neste momento, temos um fornecedor de salada que fornece não só a McDonald's em Portugal, como a McDonald's noutros países do mundo, e isso abriu uma série de portas interessantes para outros fornecedores, que a equipa da McDonald's Portugal, neste momento, está a trabalhar e que provam que nós temos fornecedores de qualidades aqui, como temos em qualquer outro país europeu. João, e é possível dizer que, neste momento, há exemplos exportados de Portugal, do modelo de Portugal para outros países? De? Modelos exportados, de soluções, de processos, de gestão, que vocês conseguiram exportar de Portugal para outros mercados. Sim, os exemplos que eu lhe dei em termos de produtos, em termos de inovação e de inovação tecnológica, por exemplo, nós lançámos a Via Verde nos restaurantes da McDonald's, somos o único país do mundo que tem a Via Verde, que é um exemplo que está a ser olhado com atenção, principalmente pelos nossos vizinhos espanhóis. Temos outros exemplos a nível de ferramentas de gestão, nomeadamente de análise de vendas, que são interessantes. Temos as sopas, que é olhado com atenção por outros países e que neste momento nos pedem para nós fazermos uma apresentação que o Diretor-Geral português irá fazer dentro de 2 semanas. Portanto, temos exemplos de inovação que eu acho que são perfeitamente exportáveis para outros países. Obrigado, João. Bom, isto já vai um bocado longo e eu não quero monopolizar isto aqui, de maneira que é a altura de passar a conversa aí para esse lado. Alguém quer colocar questões, fazer sugestões, críticas? Está aqui um microfone na sala. Peço atenção ao som ali naquele microfone e peço às pessoas para serem breves nas perguntas também. Breve assim que for capaz. Não sei se já tem microfone. Enfim, eu estou aqui investido no papel de evangelizador-mor da inovação empresarial, pelas minhas funções na Cotec atuais. Queria fazer uma pergunta aberta ao painel que tem que ver com, na medida em que ouvimos inúmeros exemplos, e agora de forma muito explícita, qual é o papel da liderança no enquadramento, no desenvolvimento da inovação empresarial? Como é que os líderes, e qual é o papel que os líderes devem desempenhar, na medida em que essa é, na minha opinião, uma das principais alavancas de criação de valor que temos que usar de forma urgente. António, vou começar por si. Nós trabalhamos num enquadramento que é, nós, no Hospital São João, que é extraordinariamente restritivo e cada vez mais restritivo, não do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista de financiamento, não é isso que me interessa agora, é do ponto de vista normativo. Basicamente, fomos transformados nos mangas de alpaca, despacham para baixo o que vem de cima e atiram para cima o que vem de baixo, o que torna muito difícil implementarmos novos processos, continuarmos os projetos que temos, apostarmos na mudança contínua. Mas, na área da saúde, e em particular da saúde ou da prestação de cuidados hospitalares, eu acho que nós temos algumas vantagens competitivas que podemos exponenciar. Estamos já a fazer algumas coisas no Hospital de São João. Primeiro, em algumas áreas temos excelentes instituições com, embora não seja alargada a todas as instituições, com excelentes áreas hoteleiras, isto é, com
capacidade de receber, instalar e ter conforto para os pacientes. Segundo, conseguimos fazer bastante mais barato do que outros parceiros outros prestadores de saúde a nível europeu. Terceiro, fazemos com elevadíssima qualidade. Temos ainda a possibilidade de ter zonas que são extraordinariamente atrativas para quem quiser vir operar cataratas, fazer uma série de coisas e até fazer cirurgias diferenciadas e até fazer coisas que não se fazem noutros países. Falta-nos, essencialmente, conseguir ter essa coisa a que se chama certificação de qualidade e que, infelizmente, passa muito por uma certificação de processos reconhecida internacionalmente, em vez de passar por uma real avaliação dos resultados efetivos, o que torna necessário investir bastante em termos, para um hospital, por exemplo, da dimensão do São João, para ter essa coisa para fazer marketing. E isso é uma dificuldade, porque a qualidade também já se transformou num negócio, mais do que propriamente numa garantia de resultados. E se quer apelar a mercados externos, é muito importante a certificação dessa qualidade. Com certeza. António. Bom, isso passa por entender que a inovação é claramente um fator de diferenciação e de melhorar a competitividade, portanto, versus concorrentes. Deixe-me só dar-lhe um exemplo. Enfim, nós trabalhamos muito em inovação do ponto de vista de produto e de processo, mas deixe-me só voltar a uma coisa que parece mais tradicional, que é a questão do olival, do azeite. 3 ou 4 exemplos. Nós, por exemplo, os 10 mil hectares que temos espalhados por Portugal, Espanha, Marrocos, são todos geridos do ponto de vista do que é a irrigação e do que é a fertilização a partir de uma central que temos em Ferreira do Alentejo. Enfim, estamos a trabalhar com a Universidade de Córdoba, portanto, e com outros institutos, do ponto de vista do desenvolvimento, portanto, do que é a forma de rentabilizar o hectare plantado de olival. Enfim, temos estado a trabalhar, portanto, com empresas, por exemplo, um olival super intensivo hoje, num hectare plantam-se entre 1.600 e 1.900 plantinhas, enfim, que pode produzir 10 mil quilos de azeitona, 2 mil quilos de azeite. Estamos a trabalhar num protótipo, portanto, que é um clone de 2 variedades, que pode permitir passar de 2 mil plantas para 3 mil plantas, portanto, por hectare. Enfim, a terra é um bem escasso, é um dos custos fixos claramente importantes no produto final. Ter 50% mais de massa foliar, portanto, a produzir azeitona, isto é uma melhoria de competitividade significativa. Estamos a trabalhar em sistemas de poda 100% automáticos, enfim, a colheita já é 100% automática. Estamos a trabalhar, portanto, também com uma equipa de investigadores para determinarem qual é o momento certo, portanto, de fazer a colheita da azeitona, portanto, mais rendimento, melhor qualidade, enfim, enfim, eu penso que quando se olha para a cadeia de valor, a inovação é claramente um fator determinante e é o papel, portanto, da liderança, o papel das equipas, do ponto de vista multidisciplinar, portanto, trazerem isso, enfim, para a mesa e há muitas formas de o poder fazer, e é assim que o estamos a encarar, numa coisa que parece um negócio tradicional, parece agricultura, nós não lhe chamamos de agricultura, enfim, chamamos uma coisa mais desenvolvida. Puri, no vosso caso há claramente a preocupação com a inovação, como nós vimos com a intervenção inicial. Nós temos a certificação pela norma 4457, que a Cotec ajudou a implementar, portanto somos uma das primeiras 24 empresas em Portugal e acho que isso foi fundamental para termos a inovação controlada e controlada, portanto, com um bom planeamento e depois no fim a avaliação dos resultados. E internacionalmente só há 2 coisas, the best and the rest. Portanto, quem não quiser... É uma boa forma de definir dizer isso. E, portanto, quando temos, aliás, houve uma vez que havia bastante resistência à inovação, que é uma coisa que também é comum nas empresas, a resistência à inovação. Quando tinham um plano, lançávamos uma ideia e depois perguntávamos quem acha que isto é possível. E havia alguns braços no ar. Então eu dizia, então agradeço que saiam, que eu quero ficar com aqueles que acham isto possível. Depois reunimos todos outra vez. A comunicação não foi boa desta vez, então fazíamos trabalho de casa e depois apresentávamos a todos e lá conseguia que as ideias agora já confiam mais, que é possível. Pedro?
Três notas rápidas sobre o tema da inovação e da liderança, como o João Bento perguntou. Eu acho que o primeiro aspecto é óbvio, isso é claríssimo, e vejo isso nos casos todos que acompanhamos de internacionalização, que a fidelização final vem da diferenciação e a diferenciação vem da inovação. Essa equação é claríssima. Segundo aspecto, acho que o papel dos líderes na promoção da inovação, o que eu vejo, é claramente o papel de tirar da zona de conforto. Ou seja, desequilibrar primeiramente a organização e, neste momento mais difícil, tirar do urgente para tratar do importante. E isso é um papel da liderança. E a terceira nota rápida é que os líderes também têm uma responsabilidade perante a organização sobre a inovação. E isso é algo que não está muito nos cromossomas nossos, que é da consistência. Ou seja, a inovação não pode ser uma moda, tem que consistentemente, ao longo do tempo, atribuir uma prioridade estratégica e, obviamente, alocar recursos equivalentes. João. Eu julgo que o papel do líder na promoção de inovação é sempre importante, ainda é mais importante num quadro de crise, principalmente em grandes organizações, como é a nossa, com mais de 35 mil restaurantes, em que os quadros intermédios terão sempre a tentação de se focar na gestão do dia-a-dia e no core business. E, portanto, onde eles estarão mais reticentes a assumir riscos e a olhar para novas oportunidades. E aí, ter o promotor da inovação no topo da organização é fundamental. E o CEO, ou o presidente, poderá passar do melhor amigo da inovação para o único amigo de inovação no caso da crise. E, portanto, acho que é ainda mais importante que ele faça esse endorsement num quadro de dificuldade como o que vivemos. Temos tempo para mais uma questão da assistência. Peço que sejam breves. Bom dia, Rui Dias Ferreira. Começava por cumprimentar a Leadership por mais esta magnífica organização que a Vortal tem muito gosto em colaborar. E a pergunta tinha a ver com algo que eu acredito que muitos de vós concordarão comigo, e tem a ver com o excesso de individualismo que nos caracteriza, e em particular nas empresas, e que me parece que nos impede de ganhar escala, nomeadamente internacional. E, portanto, eu colocava uma pergunta a todos, no sentido de vos desafiar a partilhar o que é que poderíamos fazer, nomeadamente em termos nas escolas, no sistema de educação. Eu penso que nas empresas alguma coisa se faz ao nível das iniciativas do team building, mas isso não é o suficiente para nos levar a colaborar entre empresas. E, concretamente, ao Dr. Pedro Reis, gostava que nos desse um testemunho sobre o resultado que é possível ou não observar até ao momento, de algumas iniciativas que vemos desenvolverem-se com muito interesse, como, por exemplo, o EDP Suppliers Roadshow, penso que a Simpor também está a fazer uma coisa semelhante, a Cotec também tem uma série de iniciativas de levar PMEs atrás das grandes empresas. O que é que pode resultar daqui? O que é que já é possível verificar em termos de resultados? Bom dia, obrigado. Pedro, vou-te pedir a ti para centralizares a resposta, porque se vamos ao painel todos já não saímos daqui. Muito bem. Em termos do individualismo, começando por aí, eu vejo excelentes exemplos em Portugal na internacionalização do quebrar desse tabu. Ou seja, e pode ser que seja um efeito benéfico da crise, se é que se pode dizer isto. Ou seja, temos, por exemplo, na área da saúde, o Health Cluster, na área alimentar, o Portugal Food e o Portugal Fresh, na área das tecnologias da educação e do conhecimento, Example, em que são já parcerias inteligentes das empresas que se complementam para abordar os mercados externos. E é indiscutível também aí, e também isso bate nas políticas, seja de financiamento, de capitalização e até fiscais, a noção clara que a dimensão do tamanho das empresas, dos projetos, é uma dimensão crítica na internacionalização e devemos assumir isso. Em relação o segundo tema era, desculpa agora. Não, em relação à educação, Não, em relação aos, muito bem. Em relação ao tema das grandes empresas funcionarem como porta-aviões das PMEs, e a ICEP tem-se aplicado muito nesse programa, e devo dizer que vemos isso com muitos bons olhos, os resultados que têm sido conseguidos, e não é, mais uma vez, não é mérito da ICEP, é mérito da visibilidade que ganha, porque isto não se faz por favores,
faz-se por racionalidade. E as grandes empresas, crescentemente, nomeadamente não só multinacionais, mas como portuguesas, têm a percepção e a abertura para receber parceiros PMEs portuguesas na sua fileira de valor em Portugal e no exterior. E fizemos isso em articulação com a PT, fizemos isso em articulação com a Galp, fizemos isso em articulação com a TAP Manutenção, fizemos isso em articulação com a Nestlé, com a Faurécia e, como citou o caso, vamos agora fazer, por exemplo, uma iniciativa com a Simpor, em que vêm 12 ou 13 empresas do Brasil e da Argentina exatamente comunicar, explicar o que é que precisam nesses mercados de parceiros, porque têm gargalos, seja, como costumam dizer no Brasil, na cabeça de obra ou na mão de obra. As duas são válidas. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que há resultados muito positivos nessa frente e isso tem muito a ver com uma maior abertura das empresas portuguesas para arrastarem as nossas PMEs, mas também, acima de tudo, tem a ver também com a competência acrescida que as nossas PMEs vão ganhando, ou seja, não entram, mais uma vez, por favor, mas entram por valor. António Freire, queria acrescentar uma coisa. Queria só acrescentar um aspecto relacionado com a questão da inovação na área da saúde. Eu tento fixar-me naquilo que é o core business, que é tratar doentes, mas há áreas que são, mesmo para as instituições públicas, como o Hospital de São João, extraordinariamente atrativas. Eu aproveito, utilizando um exemplo nosso, nós desenvolvemos um sistema integrado de abordagem de todo o processo hospitalar, que é absolutamente único em Portugal, na Europa, e que está a entrar na segunda fase, onde utilizaremos a inteligência artificial na assistência à decisão, para assistir à decisão de gestão e à decisão clínica, perfeitamente integrada. E estamos nesta fase à procura de um parceiro para poder comercializar este sistema em termos nacionais e internacionais. Alguém e essa parceria, já há aí quem esteja interessado. E esta interligação entre o know-how técnico do core business, que é tratar doentes, com o desenvolvimento de equipas que são capazes vindas de outras áreas, engenheiros, economistas, etc., integrar isto de forma a termos, de facto, uma abordagem integrada a todo o processo, é absolutamente inovador e é uma oportunidade, creio eu, enorme de podermos, por exemplo, ajudar a garantir a sustentabilidade das nossas próprias instituições públicas. Obrigado, António. Sandra, chegamos ao fim, não é? Eu tenho aqui uma surpresa só mesmo para o final. É perguntar aqui aos nossos membros do painel se, neste momento, tivessem de sair das suas organizações, se tinham o número 2 que assumisse aquilo. João? Sim. Pedro? Claramente. Excluindo a decisão governamental, obviamente, nessa matéria. Claramente. Puri? António? Absolutamente. António? Estou a fazer por isso. Fantástico. Muito obrigado. Sandra? Obrigada a todos. Eu, para encerrar esta cerimónia, chamo o professor Eduardo Catroga, Presidente da Comissão de Avaliação do Best Leaders Award. Pois, muito bom dia a todos. Eu vou ser muito rápido. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Leadership por mais esta iniciativa. Já é quinto ano que eu colaboro com a Leadership na Comissão da Avaliação, em articulação com a Comissão de Nomeação, presidida por Zé Lamego, e ao longo destes 5 anos temos aqui chamado a atenção para a importância da liderança, a liderança a nível país, a liderança no setor público, a liderança no setor privado, no sentido de caminharmos para um Portugal mais competitivo, mais justo, e com mais criação de riqueza e com mais justiça social. O papel do líder é fundamental. Quer dizer, o líder, sabemos, a nível global do país, a nível do setor público, a nível do setor privado, e temos hoje aqui alguns exemplos dos tipos de liderança que precisamos para ultrapassar este período desafiante da economia e da sociedade portuguesa. Talvez por falta de liderança ou algumas deficiências de liderança acumulada durante bastantes anos, nós deixámos cair como país
numa situação em que temos que fazer 3 ajustamentos estruturais interligados em simultâneo. O ajustamento das contas públicas, o ajustamento das contas externas e a alteração do modelo de crescimento da economia portuguesa. O ajustamento das contas públicas torna-se evidente que temos que ajustar a despesa pública às receitas normais do país, aos impostos que as famílias e as empresas podem pagar, no sentido de caminharmos para uma despesa pública total suportável, para um Estado que seja financeiramente suportável e que seja simultaneamente amigo das empresas, das famílias e do investimento. Portanto, este processo de ajustamento, visando a sustentabilidade das contas públicas, a sustentabilidade da dívida pública, passa por ajustarmos o total da despesa pública às receitas normais do país, no momento em que já esgotámos as receitas extraordinárias, praticamente as receitas das privatizações, para baixarmos a dívida pública, e que os credores, atingimos um nível de endividamento total que os credores não nos deixam aumentar o endividamento. Portanto, agora estamos confrontados com a necessidade de ajustarmos a despesa pública às receitas normais do país e só a olharem para o potencial de receita normal das administrações públicas do Estado chegam à conclusão que esse potencial de receita para os próximos 5, 10 anos não ultrapassa os 40% da riqueza anualmente produzida, entre impostos diretos, indiretos, mais outras receitas correntes e de capital. Portanto, o ajustamento estrutural da despesa pública pode demorar 3 anos, 5 anos ou 10 anos, é uma necessidade inadiável e isso precisa de líderes que façam mais e melhor com menos recursos. A despesa pública atingiu em 2010 o valor astronómico de 51,2% do PIB e, portanto, temos, reparem, um processo que tem estado em curso nos últimos anos e vai estar em curso nos próximos 10 anos, no sentido de ajustarmos a despesa pública às receitas normais do país, agora que não podemos contar com receitas excepcionais. Portanto, esse é um processo e temos aqui um exemplo no setor da saúde de um líder que procura fazer com os mesmos recursos ou com menos recursos melhor gestão da despesa pública numa área crítica que é o setor da saúde. Portanto, quer dizer, é sempre possível, e nós sabemos isso das organizações, fazer melhor com menos recursos ou com a mesma quantidade de recursos. E, portanto, quer dizer, temos aqui um desafio no setor público para ultrapassarmos um dos grandes desafios da economia e sociedade portuguesa, que é a gestão de qualidade da despesa pública, no sentido de termos um Estado total financeiramente suportável e que permita financiar um Estado social. E, portanto, quer dizer, este é um grande desafio, e é o grande desafio da sustentabilidade das finanças públicas, da sustentabilidade da dívida pública, e temos aqui um exemplo de liderança que procura, na sua área de atuação, fazer isso, e, portanto, foi com muito gosto que a Comissão de Avaliação acolheu a sugestão da Comissão de Nomeação no sentido de eleger como um dos premiados deste ano o Hospital de São João do Porto. Por outro lado, nós temos também outro tipo de ajustamento estrutural que está em curso, que é o país não podia continuar, como aconteceu nos últimos 10 anos, com déficits externos na casa dos 8 a 10% da riqueza anual. Sabemos todos que um déficit externo representa uma necessidade de financiamento externo. Na medida em que acabou a época do endividamento externo fácil e barato, em 2008, é evidente que este modelo de financiamento da economia portuguesa tinha que ser alterado e daí o processo de ajustamento do déficit externo, em que esse processo de ajustamento do déficit externo será tanto mais doloroso quanto menos fomos capazes de internacionalizar a nossa economia, de aumentar as nossas exportações. E, portanto, temos aqui exemplos de empresas que estão a contribuir decisivamente para este segundo tipo de ajustamento estrutural. Empresas no setor agroalimentar, o caso da Nutrivest de Sovena, empresas na área de serviços de valor acrescentado, empresas, portanto, que estão a contribuir para o desenvolvimento, portanto, para o ajustamento deste déficit estrutural que acumulámos nos últimos 10 anos. Portanto, nós, em 95, tínhamos uma dívida externa líquida de 5 ou 6% da riqueza anual e chegámos a 2010, 2011 com uma dívida externa líquida de 110% da riqueza anual. Portanto, é evidente que os credores externos
fecharam-nos a torneira e agora não teríamos outro caminho, senão importar menos e exportar mais. E, portanto, temos aqui exemplos de empresas que estão a ajudar o país a resolver os seus problemas. Por outro lado, temos um terceiro tipo de ajustamento que ainda é mais complexo, porque demora mais tempo que os outros dois tipos de ajustamento estrutural, que é o ajustamento das contas públicas e o ajustamento das contas externas. Temos o terceiro tipo de ajustamento, que é o ajustamento dos drivers de crescimento da economia portuguesa. O ajustamento ligado com o modelo de crescimento da economia portuguesa. É evidente que, em consequência das dificuldades de adaptação da economia portuguesa à globalização, ao aumento da pressão competitiva, muitos empresários e gestores refugiaram-se no setor dos bens e serviços não transacionáveis, isto é, que são importantes, mas que não aumentam as nossas exportações ou têm um contributo mais reduzido para o aumento das nossas exportações. E, portanto, quer dizer, houve uma alocação de recursos desproporcionada nos últimos 15 anos nos setores não expostos à concorrência internacional. Construção, habitação, obras públicas, setor público administrativo, setor público empresarial, consumiram recursos que fazem com que, se tirássemos um retrato ao estoque do crédito à economia em 2011, por exemplo, 70% do estoque total do crédito à economia está afeto a construção, habitação e obras públicas e projetos correlativos. 20% está afeto ao Estado, setor público, administrativo e empresarial, do estoque do crédito total à economia. 5% à indústria transformadora, 1% à agricultura. Portanto, com este modelo de alocação de recursos, não admira que a nossa taxa potencial de crescimento económico, apesar de termos investido muito, mas investimos mal, a nossa taxa potencial tenha vindo a cair. E, portanto, isto significa que temos que alterar a qualidade da alocação de recursos da economia. Mais projetos na agricultura, mais projetos na floresta, mais projetos nas atividades ligadas ao mar, mais projetos na indústria transformadora, mais projetos nos serviços de valor acrescentado. E, portanto, a alteração deste modelo de crescimento, esta alteração estrutural, vai demorar tempo. E, por isso, nós estamos aqui perante uma situação em que vamos ter uma contração do nível de atividade económica, que era inevitável num processo de ajustamento que pode ser maior ou menor, e será tanto menor quanto mais eficientes formos na melhoria do ambiente competitivo das empresas e quanto mais eficientes é o que é a responsabilidade das políticas públicas, quanto mais depressa ajustarmos a despesa pública para termos um nível de competitividade fiscal permanente, sustentável e que seja competitivo. E, portanto, quer dizer, no fundo, nós precisamos de desenvolvermos políticas públicas e políticas empresariais viradas para o crescimento, viradas para a inovação, viradas para a internacionalização. E, portanto, para forma que progressivamente alteremos o nosso modelo de alocação de recursos da economia e que o estoque, quando compararmos o estoque do crédito do sistema bancário em 2020 com o estoque do crédito, a composição relativa com 2010, a gente diz que conseguimos, nesses últimos 10 anos, fazer uma alteração qualitativa estrutural que permita melhorar o potencial de crescimento da economia de uma forma mais sustentada. E, portanto, hoje temos aqui exemplos de empresas que estão a ajudar o país, exemplos de liderança, aqui, não só os premiados de hoje, como os premiados dos últimos 5 anos, são tudo empresas que acreditam na inovação e no setor público, entidades que acreditam na inovação, na transformação e no progresso. Portanto, eu queria finalizar cumprimentando os premiados de hoje, os premiados dos anos anteriores que aqui estão presentes e agradecer, em nome da Comissão de Avaliação, e se o José Lamego me permite, em nome da Comissão de Nomeação, a vossa atenção, e é um privilégio estar perante uma plateia de líderes de que o país carece. Muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Queria só fazer aqui um apontamento. O Best Leaders Awards tem uma vertente de responsabilidade social. Nós apoiamos 23 crianças e 3 turmas em São Tomé e Moçambique, através da ELP, que estão aqui 2 representantes que eu agradeço estarem aqui comigo hoje e com todos. E muito obrigada uma vez mais por esta 5ª edição da Best Leaders Awards. Obrigada. Stop me on the corner, swear you hit me like a vision. I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, cause it ain't every day you get the chance to say, oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart, it goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be stars, falling from the sky, shining how we want, brighter than the sun. I've never seen it, but I found this love, I'm gonna feed it. You better believe I'm gonna treat it better than anything I've ever had, cause you're so damn beautiful, read it. It's signed and delivered, let's seal it. Boy, we go together like peanuts and paydays, Molly and reggae, and everybody needs to get a chance to say, oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart, it goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be stars, falling from the sky, shining how we want, brighter than the sun. Everything is like a whiteout, cause we should shine down, even when the lights out. But I can see you glow, got my head up in the rafters, got me happy ever after. Never felt this way before, ain't felt this way before. Swear you hit me like a vision, I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go? Oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart, it goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be stars, falling from the sky, shining how we want, brighter than the sun. Oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart, it goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be
Oh baby, when you're near, my heart is trembling. How we gon' get it on? I am anticipating. There's something about you so attracting. One thing's for sure, you got me reacting. Stop me on the corner